Mas o problema é seu marido, ele tá procurando um dia nos flagrar e eu fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Com esses versos do WS, safadão, eu tava gravando esse vídeo agora, pessoal, e faltou luz agora, faltou energia e parou no meio. Eu quero falar hoje com vocês sobre traição. Fui traída, Diego. Fui traído. O que eu faço? Como resolver? Dá para resolver? Não dá para resolver? Dá para resolver. Vamos tentar endereçar isso aqui hoje, porque a gente precisa entender primeiro aonde está a ferida quando isso acontece. E sabendo aonde está a ferida, a gente consegue curá-la, né? Empreender o bálsamo para curá-la. Vamos lá. Cara, é que a gente perdeu hoje. Hoje a gente vive num mundo onde a honra não vale mais nada, a consciência moral não vale mais nada, apesar de essas duas coisas, honra e consciência, apesar dessas duas coisas estarem sendo violadas e gerando uma horda de doentes mentais, neuróticos, depressivos, ansiosos. Eu vou partir do princípio de uma frase, Igor Caruso, um psicanalista húngaro, que ele fala o seguinte: Freud vai dizer que a neurose ela deriva da supressão da sexualidade. O Igor Caruso vai dizer que a neurose deriva da supressão da consciência moral. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, quando tu fazes alguma coisa que tu sabes que é errado, tu precisa justificar aquilo de tal modo que tu acaba ficando neurótico. Neurose, o que é neurose? Uma mentira que tu conta pra ti mesmo e esquece que tu mentiu e acredita nela. Ok. Quando então a gente está num mundo onde nós acreditamos que o violado, o atingido, a vítima é sempre aquele para quem eu prometi, vamos pegar na fábula que a gente ouve quando é criancinha, né? O menino e o lobo. Ah, Diego, no Menino e o Lobo, quem sai prejudicado são os pastores. Afinal, eles são enganados e volta e meia eles vão lá e... Beleza, são enganados 1, 2 vezes. Mas quem é que é comido pelo lobo no final? Até nessa fábula infantil a gente aprende assim, cara, beleza, ele leva vantagem a curto prazo. Mas a longo prazo, ele insistindo na mentira, ele acaba sendo comido pelo lobo. Então dá um problema. Ok, essa fábula ela já nos revela alguma coisa, né? Fábulas é bonitinho porque elas ensinam alguma coisa para nós. E hoje, esse é o problema, né? A gente esquece de algumas coisas muito óbvias. E claro, a honra, né? Aqui a gente está falando da honra. Ele está desonrado, ele perdeu crédito, não tem palavra. Isso acaba gerando problema. Por quê? Tem até outra coisa, né? Ou seja, o teu sim, sim, o teu não, não. Aquela pessoa que costuma continuamente trair a própria palavra, ela começa a construir uma imagem para si como de mentiroso. Então nem ela confia mais nela mesma. Dá problema. Claro, tirando sociopatas, psicopatas que realmente fazem disso um estilo de vida. Mas eu estou supondo que não importa muito sociopata e psicopata, porque se tu casou com... Isso é outra coisa, né? Casamento. Se tu tá nesse vídeo aqui e teu namorado te traiu, tua namorada te traiu, a solução é muito simples, né? Termina. Caramba, é um namorado. É desprezível. O namoro foi feito para terminar. A gente pode fazer disso o vídeo de amanhã, né? O namoro foi feito para terminar. Mas ok. Pra gente elaborar isso aqui. Hoje vamos falar sobre traição. Então eu já estou indo para o nível onde existe um tipo de relação que foi prometido algo. Eu prometo amar-te e respeitar-te todos os dias da minha vida, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Isso é uma promessa. Está aqui, aliança, né? Traição, portanto, eu traio uma promessa. Eu traio uma pessoa a quem eu dei a minha palavra de fidelidade, né? Ia ser fiel. Trair. Olha que legal, né? Vamos pensar assim. Quando alguém te trai, certo? Aonde que essa pessoa te feriu? Eu digo assim, concretamente, vamos lá. Ah, Diego, mas é óbvio. Dói, é horrível, experimenta ser traído. Calma, eu tô falando até aqui de uma experiência clínica e vamos tentar analisar isso psicologicamente. Quando alguém te trai, pensa comigo, tá? Sem afetação agora, concentra aqui, presta atenção nisso aqui.
Quando alguém te trai, tu está lá num relacionamento e o teu cônjuge, agora vamos pensar tu provavelmente deve estar num relacionamento, acredito, ou não, ou pensa que tu esteja num relacionamento, e o teu cônjuge está nesse momento te traindo. Aonde que tu é ferido? Aonde? Tá te arrancando um braço? Não. Tá te dando um soco? Não. Tá roubando alguma coisa de ti? Não. Materialmente, a gente não consegue chegar em nada. Bom, sei lá, tá fazendo ficar com fama de corno. Tanto que te diz aquele, né? Que os olhos não veem, o coração não sente, diz isso, né? Coração não sente. Diego, o coração, dói no meu coração. Claro, tem essa questão afetiva, né? Puxa, ok. Algo sobre essa pessoa. Mas, olha, não é aqui que dói, né? Não é porque essa pessoa se tornou menos amável que dói. Tá? Assim, nossa, eu tinha uma ideia dessa pessoa que ela era X e agora ela é Y. Né? Ela não é tão amável quanto eu achei que ela era. Não me atrai tanto. Claro, se tu tem o teu relacionamento pautado no gosto ou não gosto dessa pessoa, só, exclusivamente, isso vai ser um baita de um problema. Na verdade, nem precisaria te trair para ser um problema, né? Porque em algum momento, numa desavença, os astros não iam estar alinhados, vocês não iriam entrar em um acordo, vocês passariam algum tempo em desacordo, não haveria tanta atração um pelo outro. Claro, a atração sexual ela vai diminuir no tempo, né? Essa atração ela vai diminuir e, portanto, iria terminar. Né? Quando a gente para de gostar, esquece. Né? Então, não quero mais. Bom, tanto que vai ter a maior taxa de divórcios com 7 anos de casamento. Certo. Então, né, não vê que não dói porque essa pessoa se tornou menos amável. Porque várias vezes ao longo do processo, do relacionamento, essa pessoa pode ter se tornado menos amável e estava lá. Aonde é que dói? Dói no meu coração, né? E tal, mas não é no coração, porque o meu coração é o meu afeto. Ou seja, quando a gente fala coração é aquilo que eu gosto ou não gosto, aquilo que é amável, aquilo que me atrai ou não. Certo? Dói num outro lugar mais, né? Me fere de morte. O que morre quando a gente toma gaia? Nosso ego. Não é exatamente isso? Por quê? Porque agora eu tenho que contar uma história sobre mim de que eu sou corno, de que eu sou bobalhão, de que alguém me passou para trás. Né? Não é aqui que dói a traição? Caramba, aquela pessoa que eu mais confiei me passou para trás. Fui feito de bobo, fui feita de otário. Né? Fui uma otária agora que, caramba, é aqui que dói. Ser feito de bobo, ser feito de otário. Claro, dói também isso, né? Pô, aquela pessoa que eu gostava, ela se mostrou repulsiva. Dói no coração um pouco isso. Mas o principal aonde é? No ego. Por quê? Porque eu sou obrigado agora a contar uma história sobre mim, porque isso me aconteceu, eu fiz algo e eu agora fui feito de bobo. Eu tenho que contar uma história de que eu fui feito de bobo e eu não poderia ter sido feito de bobo por essa pessoa. A traição, portanto, a vítima, né? Ou seja, onde é que, quando alguém nos trai, aonde é que nos dói? No ego. Mas quantas vezes o nosso ego é o nosso maior inimigo? Portanto, vale a pena tomar qualquer decisão baseado no nosso ego? Não. Não é uma boa decisão. Porque agora eu sou corno, então eu quero cortar essa parte da minha vida que me mostra que eu fui corno, né? Porque enquanto eu continuar com essa pessoa, eu vou ser aquele que tomou chifre e eu não vou poder nunca esquecer isso, que eu sempre olhar para essa pessoa e vou lembrar que essa pessoa me mentiu, me passou para trás e tal, eu. Mas lembra o que eu falei no início? Quem é o maior prejudicado quando trai sua consciência, se torna neurótico? Aquele que traiu, né? Esse realmente corre um risco grave de adoecer. E digo mais, né? Se tem religião, por exemplo, né? Caramba, se é cristão, por exemplo, vai arder no fogo no inferno, né? Aquele que foi traído, cara, beleza, ainda merece o céu. Se for olhar na ótica da religião, né? Escatológico, assim. Mas até na ordem, aqui, quem é o maior prejudicado quando trai? Não é o traído. Na verdade, o traído, ele é ferido numa coisa que, inclusive, ele atrapalha muito e pode, então, lhe servir, tanto que a gente vai ouvir, né? Que muitas vezes em relacionamentos, eu já ouvi isso em consultório, que a melhor coisa que aconteceu foi a traição. Olha que loucura isso aqui.
Por quê? Porque aí aprendeu a amar de verdade, né? Porque os dois voltaram a se olhar, e às vezes os dois, a gente vê isso em filmes, às vezes, etc. Né? Acho que é isso que vocês talvez possam. Né? Ou seja, por quê? Porque a única forma de um relacionamento continuar depois de uma traição de modo saudável, claro, aquele que traiu vai precisar tentar resolver essa ferida, claro, se ele ama, vai ter que ajudar o outro a superar aquilo, vai ter que se mostrar fiel, vai ter que trabalhar para isso, com certeza. Mas por que tem gente que vai dizer que a traição foi a melhor coisa que aconteceu? Porque daí, então, o relacionamento só pode ir adiante se o ego é deixado de lado. Porque quantas vezes, num relacionamento, os problemas derivam do e eu como fico, e eu como fico, e eu. Só eu que estou dando, só eu que estou dando, só eu que estou me entregando, só eu que estou fazendo. E aí quando o ego sai de jogo, é possível amar aquele amor desinteressado, né? Aquele amor que não espera nada em troca. Dá para fazer, pessoal. Dá para fazer isso. Tá? Dá para fazer. Perfeito? Então, aqui, olha que bonito isso, né? Eu vou conseguir deixar o meu ego de lado. Às vezes a terapia, ela entra como uma egoterapia, né? Uma ajuda na pessoa, ajuda a pessoa a escrever essa história do eu. Ego é eu, né? Ajuda, em latim, ego é eu. Ajuda a escrever essa história do eu. Porque aonde é que dói? Se a pessoa tem um ego muito inflado, assim, como eu pude ser passado para trás? Logo eu. Porque muitas vezes o ego, né? Essa pegada do ego aqui, é porque você tem em alta conta, né? Olha, por que não eu? Por que não eu? E aí qual é o mecanismo, às vezes, que a pessoa faz para compensar? Não, eu também vou trair ela, então. Eu também vou trair ele. Que aí a gente fica kit. E aí somos dois traidores se relacionando. Não, eu tomei Gaia, mas eu também botei Gaia. História do ego. Total, a história que eu conto sobre mim mesmo. Não funciona. Por quê? Porque a gente ainda está sob a ditadura do ego. E é aqui que a traição pega. E lembrando, aquele que trai, de novo, o maior fruto de neurose dos nossos tempos de hoje é a supressão da consciência moral. Por quê? Porque hoje só se é calculado, não se leva mais em consideração a consciência, mas somente as consequências das minhas ações. Eu traí, mas ninguém soube, tá tudo certo. Os olhos não veem, o coração não sente. Eu sei. A gente pode pegar na literatura e fica a indicação crime e castigo, por exemplo, Dostoiévski. A gente vê Raskolnikov que comete um crime, um homicídio, mata 2 mulheres e no final das contas só ele sabe e ele se vê maluco com aquilo. Ou seja, a literatura clássica ela é responsável por cristalizar um tipo de experiência humana comum à maior parte dos seres humanos. Está ali. Um crime e que pede um castigo, pede uma redenção. E ele fica maluco, ele começa a delirar e etc. Está ali. É muito claro. Então lembrando, assim, claro, a terapia ela ajuda muito. Fui traído. E agora? E agora, vamos lá. Vai doer no coração, porque aquela pessoa que tu amava, tu esperava algo bem dela, né? Se tu amava mesmo, né? Essa é uma dor genuína. Dói no meu coração, porque aquela pessoa morava no meu coração. Ela causou um mal a ela mesma, por isso me dói também. E em mim, aonde dói? No meu ego. Porque aquela pessoa não fez nada a mim. De fato, ela não tocou em mim. O único lugar que dói é eu preciso escrever uma nova história do eu. E se eu me tenho em alta conta achando que eu não mereço ser traído, etc. Eu mereço, eu sou bom. É aqui que dói. Quanto mais a pessoa acha que ela é boa e que ela não merece aquilo, mais ela sofre. Porque eu sempre me dei nesse relacionamento, eu sempre fiz isso, sempre fiz aquilo, eu não merecia isso. Não tinha amor desinteressado, né? Eu fazia tudo em troca de algo. Então, no final das contas, esse relacionamento era uma grande transação comercial. Grave, né? Perigoso isso. Cedo ou tarde, provavelmente esse relacionamento ia dar zebra. Ia dar zebra. E por isso que alguns vão dizer que ainda bem que houve a traição. Ainda bem coisa nenhuma, né? Claro, eu não concordo com isso. Não tem que trair nunca. Tem que os dois se amarem, ponto, desinteressadamente, com amor genuíno, um amor ágape, um amor bonito ali. De entrega, de sacrifício, porque o amor se mostra no sacrifício. Aonde que o amor se prova? No sacrifício. Onde eu sacrifico o meu ego em prol do bem do outro. É aqui que está. Sempre.
nos pormenores, nos detalhes da vida. Tá? Lembra disso, a traição pega no teu ego. Cara, claro, terapia ajuda. Então, aonde é que está a solução desde já, até para tu te prevenir de uma possível traição um dia e de tu perder o chão? Mata o próprio ego, entendeu? Mata esse próprio ego, esse ego, esse egoísmo, esse amor desordenado de si, contra si. Tá? Que tá na base, sei lá, de tudo que é religião, do que a gente sabe, assim, cara, o egoísmo, ele não é legal, cara, ele não é bom, ele não faz bem. Tá no senso comum isso. A luta contra o egoísmo verdadeiro, aquele que a gente acha que não é egoísmo, mas é, e tu sabe que é, aqui é a luta para isso não te ferir tanto quanto for extraído. Tu pode dizer assim, realmente, sei lá, eu sou grato, né? Diário de gratidão, eu sou grato, caramba, eu não mereço muito as coisas boas que eu tenho, né? Fiz por onde e tal, mas eu recebo muito mais do que eu merecia. E essa pessoa que eu amo, ela acabou de cometer um crime, ela está causando um grande mal a si, porque ela inclusive está fazendo eu gostar menos dela e eu sou uma pessoa muito boa para ela. Claro, aqui sem falsa modéstia, né? Também não é se fazer o lixo, né? Eu sou um lixo, isso não é humildade, isso aqui não é lutar contra o egoísmo. Putz, a gente tinha uma coisa bonita, a gente tem uma família e ele acabou fazendo uma bobagem dessa, ela acabou fazendo uma bobagem dessa, vai dificultar a nossa relação, isso não vai ser bom para nenhum dos dois. Esse processo de reconstrução tem como, mas só tem como esmagando o próprio ego. Tá bom? Por hoje é isso. Aliás, comenta aqui embaixo o que tu acha, eu sei que é meio polêmico. Te inscreve, considera te inscrever no canal, curte, é importante, tá bom? A gente se vê amanhã, nesse mesmo horário? Não é nesse mesmo horário, tá bom? Fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria e até a próxima.